irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui, sendo envolvidos por essas vibrações de paz, de harmonia, sendo também recebidos pelos nossos irmãos que nos aguardavam. E nós estamos aqui com o intuito de trazer algumas informações a respeito do Evangelho, comentários esses que há de nos fazer refletir a importância do Mestre Jesus em nossas vidas, sem a pretensão de substituir o nosso irmão Luiz Antônio. Tenho certeza que é aguardado pelo Luiz Antônio e tão bem traz a mensagem da doutrina espírita. E certos que estamos de aqui mais receber do que dar, pelas vibrações de que nós estamos sentindo. E quando ele me perguntou ontem à noite se eu tinha disponibilidade para vir até aqui hoje, e refletindo sobre o nome da casa, Apóstolos de Jesus, nós nos lembramos de um grande apóstolo e ficamos a refletir em torno da sua vida. Por isso, nessa noite, meus irmãos, nós vamos nos recordar do grande apóstolo que foi Simão Pedro. Aquele mês de maio se fazia ardente, fenômeno comum naquela época. O sol refletia com intensidade naquele lago. E aqueles homens, desde o alvorecer, estavam a jogar as suas redes e retirá-las vazias, e se tornavam mal-humorados, cansados, desalentados, quando aportaram os seus barcos, e um a um foi sendo até a margem trazido pelos seus pescadores. E já há dias aquela voz ecoava pelas regiões, voz que dulcificava, transformava corações atormentados, acolhia os necessitados, fazendo com que os seus corações fossem revigorados. E naquela tarde, a multidão se aproximava cada vez mais. E ele, o grande mensageiro do amor, aquele que pela primeira vez ali falara do amai-vos uns aos outros. E quanto mais a multidão se aproximava, e ele, adentro uma das barcas, estava ali o seu proprietário, Simão Pedro. E ele consola e distribui a todos que o procuram. Mães carregando seus filhos aos seus colos, homens necessitados, pobres, velhos, vencidos pela dificuldade físicas ou dores morais. E a sua voz ecoava, e ele, de braços erguidos, o sol se punha no horizonte, e a sua figura, bordada em ouro, mais parecia um pássaro sublime, prestes a desferir voo com os ignotos. E quando a multidão já se fazia saciada, estavam se retirando, uns pensativos, outros felizes de olhares, a exprimir tudo aquilo que tinham recebido. Ele se volta para Simão Pedro e diz assim: Simão Pedro, coloca sua barca novamente nas águas. E ele diz assim: Senhor, estivemos lá por toda a noite e também o dia, e nada conseguimos tirar das águas. Simão, não recalcitres. Vem, Simão.
Mas, Senhor, Simão lança as redes e a barca desliza suavemente pelas águas e um silêncio profundo se faz. E o mestre tem os olhos voltados para as águas e ele olha em direção às águas. De repente, ele diz: lança agora as redes. E no movimento no ar, num leque que se forma, com os chumbos nas bordas, e as redes são lançadas. E o silêncio se quebra. No movimento frenético das águas, um barulho intenso se faz. No estremecimento das redes, os braços vigorosos que a detinham. E ele diz assim: retire as redes. E ao retirar, tão grande é a quantidade de peixe que se avoluma, que aos gritos, espere e socorram as barcas próximas, para que ajudam a retirar das águas a grande quantidade de peixes. E eles sorriem como crianças felizes pela pesca, enfim, bem sucedida. E o mestre os observa e olha para aqueles pescadores e pensam assim: ele se contenta com tão pouco. É preciso fazer com que se voltem para o Pai, em direção ao Pai. Sim, Ele os ama. É preciso fazê-los refletir. E o seu olhar doce sobre Simão Pedro. E é nesse momento, enfim, que o olhar de Simão Pedro se encontra com o do Mestre Jesus. E há nesse momento um estado. E ele estremece. Simão estremece, como se nesse momento todo o seu futuro está ali definido. E ele olha e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. E cai em pranto. E o mestre, mais docemente ainda, olha e diz assim: Simão Pedro, eu te farei pescador de homens. E Pedro chora e pensa: quem é aquele homem? Onde o conhece? Que palavras são essas? Como pudera ele tanto? Ele que parecia tão frágil, que era tão forte. Como ele conseguira tanto? Ele que nada conhecia daquelas águas profundas, e ele que estivera ali toda a vida. E o mestre, num segundo, fez com que as redes ficassem abarrotadas de peixes. Mas, meus irmãos, o medo de Simão Pedro é também o nosso medo quando nós nos levantamos com o conhecer a si mesmo, nos modificar, crescer, porque esta é a nossa necessidade. Porque Pedro tinha necessidade. E dói, meus irmãos, dói para todos nós aceitar, compreender, esperar, resignar e perdoar. Nós, que na nossa vida diária não temos as dificuldades que vivenciavam aqueles apóstolos há 2000 anos atrás, temos outras. Nós viemos em pouco tempo, saímos de Votuporanga, no veículo confortável, ar-condicionado, em pouco tempo, transitando por rodovias pavimentadas. Chegamos aqui, cidade toda asfaltada. Uma pequena informação nos coloca de frente à casa espírita. Nós,
que poucos, tenho certeza, que poucos aqui vieram a pé para a casa espírita. Temos tantas facilidades para chegar ao local onde nós queremos trabalhar. Temos tantas facilidades. A casa espírita, quando nós chegamos aqui, a casa está bem cuidada, tudo no seu devido lugar. Alguém já fez o trabalho, organizou, cuidou, deixou tudo. Nós temos os ventiladores, tudo fica fácil, para que hoje a gente tenha a condição de chegar ao estudo, ao trabalho no bem. Mas nós ainda sentimos medo. Quando depende da gente esperar, confiar, manter o nosso equilíbrio apesar das dificuldades que agora são internas, são conosco mesmo. É aqui as nossas dificuldades. Temos hoje a internet, que num látigo de segundo nos lança para o mundo inteiro, o mundo afora, e que pode também criar embaraços, empecilhos para a nossa caminhada, nos afastando dos trabalhos da casa espírita. Quantos jovens que, quando a mãe os convida ao trabalho, ao estudo, ele está ocupado diante do seu monitor. Mas nós, meus irmãos, temos tudo isso, e temos a bendita doutrina espírita, que nos consola, que nos ajuda e que nos edifica, e nos põe em contato conosco mesmos. E a gente reflete: onde é que nós temos que caminhar? Por onde caminhar e em que mudar? Graças a essa doutrina maravilhosa, nós encontramos as respostas. Mas a trajetória de Pedro continua. Passa-se o tempo. E Pedro ali deixa suas redes, sua barca, e vai acompanhar o Mestre Jesus. Então nós ficamos a imaginar a figura de Pedro, um homem forte. Era ele pescador, tez amorenada pelo sol que tomava. E ele lutou. Como esse apóstolo lutou? Ele protegeu Jesus. Protegeu muito. Narra os livros que ele lutou para proteger Jesus. Quando Jesus serenamente caminhava de encontro àqueles que viriam prender, Pedro tinha tudo organizado para retirar o mestre da cidade, para levar para um outro local. Mas o mestre caminhava destemidamente e Pedro sofria. Então Pedro protegeu, cortou a orelha do soldado, num ato de desespero para proteger o mestre. Negou o mestre por 3 vezes, por medo de ser levado preso e não poder mais participar das leituras da vida do Mestre Jesus. E chorou. Como chorou? As narrativas também diz que após ter negado Jesus, ele muito chorou, porque ele amava aquele mestre verdadeiramente. Mas teve Pedro que aprender a aceitar, a compreender os seus irmãos e a se resignar diante do fato que o mestre caminhava para a cruz. E Pedro ainda chorou muito. E quando o mestre se aproxima dele e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, já disse que eu te amo. Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo. E estava ali redimido naquele momento as 3 negativas de Pedro.
esse grande apóstolo, passou-se o tempo. A casa do caminho já estava construída. E ele trabalhava. E ali chegavam os doentes, os necessitados de toda ordem, os abandonados, as crianças de ninguém, mães trazendo seus filhos ao colo, o seio estéril e já sem alimento nenhum, que pudesse retirar para a manutenção da vida do seu filho, pela insuficiência alimentar. E todos eram recolhidos. Os leprosos, que eram abandonados, eram recolhidos em nome do Mestre Jesus. Mas naquele dia, Pedro trabalhou muito. Trabalhou e suou, cuidando de feridas, removendo doentes de um pavilhão ao outro, socorrendo, consolando, que estava cansado. A tarde se punha e o apóstolo estava muito cansado. E procurou um recanto singelo para descansar um pouquinho. E se pôs, sentou-se, imaginamos um dia de trabalho exaustivo, as pernas doendo, a necessidade de sentar. Mal ele acabou de sentar, e chega um cooperador aflito, chamando por ele, e diz assim: irmão Pedro, está aí um velhinho a gemer e a chorar de dor. Tragam, o que você está a esperar? E ele titubeia e diz: mas já te disse, essa casa dos doentes. Mas Pedro, irmão Pedro, é que se trata de Joás. E Pedro se põe de pé num salto e diz assim: com o quê? Joás, o filho de Aquim? Jovem, você não conhece a tragédia do Calvário? Ele foi um dos acusadores. Ele incentivou Judas a trair o mestre amado. Eu, pessoalmente, vou lá dizer a ele que aqui não há lugar para traidores. E ergue a cabeça e vai decidido em direção à porta. Mas quando ele está prestes a cruzar a porta em direção à rua, ele sente sobre si um olhar que ele jamais, para todo sempre, ia esquecer esse olhar. E ele se volta, e ali está materializado o Mestre Jesus. E ele olha e diz assim: Senhor, quantas saudades, o Senhor está aqui. Mestre, peça, o que queres que eu faça? Eu farei. Peça, mestre. E Jesus, o olhar carregado de doçura, fitos no apóstolo, diz assim: Pedro, eu sei que não conseguiste esquecer os dias difíceis do Calvário. Eu compreendo, Pedro. E Pedro já começa a chorar. E ele diz assim: peça, mestre, o que o Senhor pedir, eu farei. Pedro, venho te pedir que faça a Joás o que farias por mim. Lembra de Pedro, perdoar 70 vezes 7. Lembra-se, Pedro. É preciso esquecer. Olha, Pedro, Joás agora é um pobre demente que tem as suas carnes corroídas pela doença e a alma dilacerada pelo remorso. E Pedro recosta-se na parede, mãos espalmadas, e chora. E quando ele se volta, o mestre chasqueando. E ele caminha, resoluto agora, mas de forma diferente. E chega, se aproxima de Joás.
Joás e diz ao jovem que o acompanhava: vai, você pode ir, ele agora é um dos nossos. E toma Joás de encontro ao peito, em direção ao coração, e diz àquele pobre demente: esta casa é também sua. E aí, meus irmãos, Pedro, a dificuldade de perdoar, o brotar dentro de si um homem rude, e que ele ainda trazia, como nós ainda carregamos o homem velho. Nós temos ainda uma película de proteção, que é o nosso equilíbrio, e quando alguém nos fere, aflora-se muito rapidamente tudo isso. E aí, meus irmãos, nós nos recordamos de histórias vivenciadas com companheiros da casa espírita, almas em resgates. Nos lembramos de uma companheira de trabalho, o casamento sólido, quando se aproxima do seu lar. Uma mulher que passa a conviver, visitar frequentemente, conversar com o seu marido, e um dia o esposo se aproxima dela e diz que vai embora de casa, que não suporta mais aquela vida, porque ela mais pensava no centro do que no lar, colocando isso como obstáculo, sendo que ela dedicava-se também ao lar igualmente, mas ele só queria um pretexto para ir, e dias após ela descobre que ele parte, sai de casa definitivo para conviver com aquela mulher, e a dor toma conta do seu coração. Mas como era desde criança, por isso, meus irmãos, nós precisamos conduzir as nossas crianças à evangelização infantil, para que criem bases sólidas, e quando necessitarem, tenham alicerçado em si mesmo o conhecimento que ajuda nos momentos difíceis, e o trabalho, que é a poupança iluminada do qual nos dispomos nos momentos difíceis. E aquela mulher, por nenhum momento, apesar de suas dores, trabalhava às vezes chorando, mas nunca deixou de trabalhar. E um dia, e lutava, e orava, e contava ela a nós. E ela dizia assim: preciso perdoar e ainda não consigo. E orava, e repetia as suas orações, e pedia. E o Evangelho lhe sugeria páginas doces, o Cristo Consolador. E deixou ela desprovida de tudo, aquele marido. E ela trabalha com afinco, refaz a sua vida e continua a trabalhar na casa espírita o tempo todo. Mas um dia, estando na nossa casa, o nosso companheiro, o nosso irmão Bacelli, da cidade de Uberaba, e como a nossa casa lá é muito grande, muita gente sentada nos pátios também, e a palestra era toda transmitida para o pátio, caixas de som para todos os lados transmitiam a palestra. E ela, por um segundo, deixa o salão de palestras e caminha para a sala de evangelização para ver como estavam as crianças, seus filhos, preocupada. E quando ela estava voltando, naquele momento, o Bacelli contava que alguém perguntou ao Chico: Chico, queria tanto demonstrar a Jesus o meu amor, não sei como fazer. E Chico, o doce Chico, vira e responde: ah, meu irmão, amar a Jesus é amar alguém que tudo tenha feito para merecer o seu ódio e o seu desprezo. E naquele momento, ela, recostada na parede, para por um momento e chora. E tem ali a sua alma lavada. Porque ela, que sempre dedicou-se ao trabalho junto aos necessitados, tem naquele momento a ajuda que buscava. E dias passados, sai a coordenação da casa. E o seu nome lá está.
para realizar uma palestra numa outra casa e o tema, perdão. E ela se sente estremecer e diz assim: estarei eu pronta para falar de perdão? E abre o livro Evangelho de Chico Xavier e a primeira frase que se depara: Jesus nos aceita na sua obra, do jeito que estamos, por dentro ou por fora. E se consola, e vai, e aprende, e o tempo passa, passa-se anos, e um dia ela defronta com aquela mulher, que era conhecida, era amiga, frequentava o seu lado. Defronta-se com aquela mulher, e a outra, que era de uma religião que temia a Deus como Deus punitivo e vingador, se aproxima dela e em prantos lhe diz assim: em nome de Jesus eu te peço, perdoa-me pelo muito que eu te fiz sofrer. E naquele momento a serenidade toma conta do seu coração e ela olha para a outra como irmã e diz assim: eu nunca te desejei mal. E a outra desfila o seu rosário de dores que havia passado ao lado daquele homem e já havia sido abandonada também por ele. E a serenidade a envolve. E ela se aproxima e conversa como se fala com um irmão. Porque tinha alicerçado em si as lições e morredoras da doutrina espírita e do Evangelho. Ah, meus irmãos, quanto nós ficamos devendo a essa doutrina que nos consola, que nos ensina diariamente as lições do Evangelho, que cada vez que nós abrimos uma lição nova para a nossa vida, a cada dia, diariamente, a nos ensinar o Livro dos Espíritos, as outras obras do qual nós estudamos e que nos são tão necessárias à nossa vida. E mais uma história. Uma outra pessoa, uma mulher não evangelizada, não conhecedora da doutrina espírita ou provavelmente de nenhuma outra religião, enfermeira, diretora, dirigente de um grande centro cirúrgico lá em Votuporanga também, tinha uma dúvida que o marido houvera traído e por 20 anos ela se aproxima do marido e pergunta: é verdade? Um dia você me traiu? E ele, cansado por 20 anos de negar, diz: sim, eu saí por 2 vezes com aquela mulher. E ela silencia, sai e vai em direção à casa da mulher. Chega lá, pega a outra, surra, bate a outra que já tinha refeito a vida, era casada, então é abandonada pelo atual marido, sofre, porque já havia até esquecido. E ela, da polícia, a polícia é chamada e ela chega em frente à polícia, de cabeça erguida e diz assim: o que eu tenho que fazer? Pagar fiança? Dar licença básica à instituição? Eu faço isso porque eu estou no meu direito e fiz o que devia ter feito. E por nenhum momento acha que errou. Se julga dona dos seus direitos. E meus irmãos, pensa que ela ficou sozinha? Ao lado dela, muitas outras pessoas a apoiaram. Sim, ela agiu certo. E nós ficamos a pensar, a comparar as 2 situações e a pensar: como nós estamos longe ainda do perdão. Quantas dificuldades! A dificuldade que tinha Pedro para perdoar Joás, filho de Aquim, demente, necessitado de tudo. Só a intervenção do Mestre amado o faz refletir. Quanto que nós caminhamos 2000 anos em direção ao perdão? Quais as nossas dificuldades hoje? Como diz aquela irmã, teve que orar muito para chegar a entender, sentir o seu coração aliviado das mágoas e das dores. Mas, meus irmãos, o tempo passa.
E o apóstolo Pedro continua, agora já velho, os cabelos brancos como a neve, mais de 80 janeiros. Agora ele é visto como pai dos necessitados. E por quantas vezes impôs ele a mão e me curou. Em nome do Mestre Jesus, ele curava os enfermos que se apontavam. Mas, por mais de uma vez ele fora preso, apanhou, mas estava firme. Mas chegou o seu dia de ser levado pelos pretorianos. E aí, não houve como interceder por Pedro. E ele caminhava. Os pretorianos ali ao seu lado. E uma multidão começou a se formar. Irmãos do Evangelho oravam e reprimiam o soluço que lhes chegava, porque ele aparentava serenidade absoluta. E até os soldados olhavam para ele com reverência e se lembravam de quantos companheiros seus, familiares, ele houvera curado. Mas um entre eles, de olhar duro e impenetrável, aniceto sertório, aquele não se comovia, e ele instigava para quebrar aquela atmosfera de oração e de veneração para com o apóstolo que caminhava, mas parecendo um nobre maltrapilho e que houvera sido despojado dos seus bens. Sim, ele caminhava. E ele instigava e diz assim: vai, bruxo, caminha em direção à morte. Onde está o seu mestre que não te salva? E ria nervosamente, porque ele também era um doente. Mas Pedro já nem ouvia. O seu pensamento fora projetado lá para o passado. E ele conseguia sentir os perfumes das rosas de Dalmanuta. Sentia as brisas suaves do lago de Genezaré, as pescas, as romãzeiras de Betsaida. E ele caminhava, mas não era só isso. No seu peito, uma saudade imensa do Mestre, um desejo imenso de encontrar o Mestre amado. E ele pensava, avistava já ao longe o campo de Marte, e ele era conduzido, já entardecia quando ele foi, no improvisado leito que ali trouxeram, nem sentia os pregos dilacerando suas mãos, seus pés, amarrado ele que fora, e a multidão comprimia ao seu redor, orava. Os olhares eram tristes de quem estava prestes a perder o Pai, mas ele tinha um olhar em oração e pedia ao Mestre Jesus: Senhor, eu sei que a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, necessita de trabalhadores novos. Eu já estou velho e alquebrado, já não sirvo para muita coisa. Providencia, Senhor, trabalhadores novos, para que a obra não pare. Mas ele estava ali, as horas passavam e nada da morte chegava. E ali certo sertório vigiava. E num momento extremo, ele olha e vê que a tarde se finda, e pega um calhau e atira no apóstolo e diz: morre, bruxo! Naquele momento, Pedro sente o sangue esguichar, mas é por muito pouco tempo, e sente um torpor, um adormecimento, um sono, mas é por pouco tempo. Ele se vê ali, fora do corpo, e ele está mais do que nunca firme e feliz. O céu salpicado de estrelas, há vozes de anjos cantando, e ele se emociona. E quando ele olha em direção às estrelas para agradecer o Mestre Jesus, uma estrela
desloca e vai cada vez se tornando maior. E em breves momentos, ali na sua frente, inundado de luz, o Mestre Jesus à sua frente. Ele tenta ajoelhar e beijar o chão que o Mestre pisa, mas naquele momento, o Mestre Jesus pega Pedro de encontro ao peito e conduz ele em direção às paragens do infinito, como se for uma criança. E Pedro fica ali por muitos dias e visita paragens de indefinível beleza, junto do Mestre amado, revê companheiros e é feliz ao lado do Mestre, quando novamente mais uma separação se faz. E o Mestre se aproxima dele e diz assim: Pedro, você pode ficar, desfrute de todas as viagens que poderá fazer, você tem direito a esse descanso, pelo muito que cooperou em direção à Boa Nova. E ele, compadecido, olha em direção ao Mestre e pergunta: onde vai, Senhor? E Jesus aponta um ponto escuro que ele adivinha ser a terra. E Jesus, sim, eu vou em direção à terra. Enquanto houver um gemido, não me é dado descansar. Enquanto alguém sofrer, eu lá estarei. E Pedro, na sua decisão, sempre inabalável de trabalhar pela Boa Nova, diz assim: também eu, Senhor, também eu. E Mestre Jesus diz assim: então vamos. E os dois vêm em direção à terra, param em Roma primeiramente, se aproximam da Via Áquia e ouvem vozes cantando. Se aproximam das catatumbas, os cristãos oram, e como que a registrar a presença do astro rei de suas vidas, o Mestre amado, uma comoção toma conta de todos, e eles cantam em louvor ao Mestre Jesus, destemidos de qualquer perigo que possa lhe assomar. E Pedro, naquele momento, se emociona e chora mais uma vez, mas agora de emoção. Desejaria ele cooperar com a Boa Nova ainda, fazer algo, demonstrar o seu amor. Quando Jesus se aproxima dele, diz assim, baixinho nos seus ouvidos: Pedro, alguém te chama. E ele olha, e no fenômeno que ele ainda não conseguia compreender, a sua visão se dilata, e numa aldeia pobre ali perto, um soldado velho e dementado caminha com o seu filho no colo, desesperado, de coração torturado pelo remorso. É o soldado Aniceto Sertório. Traz o filho doente ao colo, a dizer, e anda de um lado para o outro: ah, se o apóstolo estivesse aqui, tenho certeza que ele curaria o meu filho. Eu queria tanto pedir perdão a ele. E nesse momento, Pedro já se faz ali do seu lado, beija a sua fronte suarenta e toca o pequenino, que no estremecimento abre os olhos, enlaça o pescoço do pai e sorri, e está curado. E Aniceto Sertório se converte também ao cristianismo, porque tem certeza que foi amparado pelo Mestre Jesus. E a trajetória de Aniceto Sertório começa, e a do apóstolo continua. Ah, meus irmãos, e nesta noite de suaves bênçãos, e que nós nos recordamos de Pedro, o apóstolo, nessa casa que tem aqui toda uma comunidade dos apóstolos dos dias de hoje, e que trabalham, e que estudam, e que por esta cidade tem feito jorrar as bênçãos da doutrina espíritas, diuturnamente, temos certeza, porque quando nós nos repousamos o corpo físico, voltamos para a casa espírita para continuar as tarefas do socorro aos necessitados. E por isso, meus irmãos, e para finalizar, recordando ainda as paragens da Judéia distante, o amor imenso de Jesus para com a humanidade,
Nós queremos dizer assim: quando a penúria te visita os dias, em forma de tristeza ou solidão, lembra-te que nas horas mais difíceis alguém te ampara o coração. Quando a dor sobre os seus dias se fizer em forma de solidão ou escurecer, a sua vida nascer estreita e dura, em que porfias alguém te ampara o coração. Quando ao redor de ti tudo parece convite ao desespero e ouvido a prece, alguém sorrindo a paz te reconduz. Este alguém que te segue sempre os passos, te sorri e te abre os braços, possui o amado nome de Jesus. Eurípides de Formiga. Meus irmãos, muita paz e muito obrigado por estar aqui. Que Ele, o Mestre amorável, nos proteja e nos abençoe e proteja também esta casa.